Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Começou o torneio de candidatos 2022 e a gente teve, galera, grandes espetáculos, né? São 8 dos melhores jogadores do mundo se desafiando por uma vaga para jogar contra Magnus Carlsen. O torneio tem 14 rodadas e essa é a primeira delas. Partidas pensadas, todo mundo se enfrenta contra todo mundo por 2 vezes e vamos dar uma olhada então? Ding Liren contra Jan Nepomniachtchi, a partida que teve aqui na primeira rodada, vamos a ela. E antes de começar a partida, você é iniciante ou já é um jogador intermediário e está querendo melhorar no jogo de xadrez? Pois saiba que ficar jogando online ali, você pode jogar 50 mil partidas, isso não é suficiente, é bom jogar, mas não é suficiente para que você alcance o próximo nível, para que você realmente melhore no jogo de xadrez, tá bom? Você precisa estudar com uma metodologia e com um conteúdo organizado, de forma que você possa crescer no jogo, tá bom? E a boa notícia é que a trilogia de cursos básico, intermediário e avançado com o mestre FIDE Lucas Cardoso está de volta, tá bom? Até as 23 horas e 59 minutos do dia 7 de julho, que é quando termina o torneio de candidatos, o curso está saindo a R$ 93,00, os 3 cursos, o combo está saindo a R$ 93,00, tá bom? Com certeza é um material que vai te ajudar muito a evoluir no jogo de xadrez e o seu acesso é vitalício a esse conteúdo. Você pode assistir sempre que quiser e quantas vezes você quiser. Aproveita então, mais detalhes aqui e o link na descrição do vídeo. Vamos à partida, vamos lá! Temos aqui o Ding Liren com as peças brancas contra o Nepo. Ritmo de jogo, 2 horas para cada jogador, sem acréscimo por lance. Chegou no lance 40, todo mundo ganha mais 1 hora. Chegou no lance 60, todo mundo ganha mais 15 minutos. E a partir do lance 61 começa a ganhar 30 segundos de acréscimo por lance e ganha mais 15 minutos também, tá bom? É, galera, ganha um monte de minuto, né? A partida realmente são partidas longas. Aqui o Ding Liren abre com C4, a abertura inglesa. Nepo responde com E5. E depois de G3, para jogar o bispo em fianqueto, o Nepo já frustra essa diagonal jogando aqui C6, né? Dizendo o seguinte, nessa diagonal você não tem futuro. O Ding Liren segue com o cavalo em F3 atacando o peão, E4 atacando o cavalo vem para a casa central de D4 e aqui D5, o Nepo dessa forma coloca o granitão aqui, né? Coloca granitão na diagonal de casas claras. Ding Liren captura e o Nepo faz dama por D5. Até aqui não é uma novidade teórica, mas já temos uma posição rara, jogada 39 vezes pelos grandes mestres ao longo da história, tá? Aqui o cavalo está atacado, a dama está bem posicionada, um lance agressivo aqui do Nepo, sair com a dama logo de cara na abertura. O Ding Liren recua o cavalo aqui para C2 e aqui não dá para jogar um lance como... parece bom esse lance, né? Porque ataca em F2 e também ataca a torre. Parece muito bom, mas aqui o Ding Liren poderia seguir com F3 e não há nenhum problema na posição aqui das brancas, muito pelo contrário, né? Aqui as brancas estão se desenvolvendo bem e estão melhores aqui no desenvolvimento, né? Então aqui o Nepomniachtchi não vai, né, para o lance C3 e joga com o cavalo em F6. Ding Liren segue com o cavalo C3 atacando a dama e aqui o Nepo mantém a dama no centro. Segue aqui com dama em E5, bispo G2 foi jogado e cavalo A6. Aí aqui eu brinquei na live, né? Eu falei, o Nepomniachtchi esquece tudo que você aprendeu, né? Que não deve mexer a dama no começo da partida, evitar mexer com a dama várias vezes na abertura ou com a mesma peça várias vezes na abertura, evitar colocar o cavalo no canto, né? Esquece tudo que você aprendeu, porque aqui esses caras são gigantes e eles sabem quando que as regras devem ser seguidas e quando que elas podem ser quebradas, né? Aqui o Ding Liren segue com o roque e agora bispo E7 e aqui cavalo em E3 pelo Ding Liren, né? Deixando os peões centrais aqui por enquanto, né? Movimentando mais com as peças para lutar pelo centro, esse lance da casa de C2 para dama e também vai poder jogar dessa forma talvez aqui o Ding Liren, né? Nepomniachtchi segue com o roque. Aqui eu falei, será que ele vai jogar um G5, um H5? Né? Seria bem interessante jogar um H5 aqui e tal, mas o Nepo vai mostrando que ele é um jogador agressivo, mas também sabe a hora certa de atacar. Roque foi jogado A3, controlando aqui a casa de B4, preparou para jogar um dama C2, torre E8, B4 diretamente aqui pelo Ding Liren e aqui cavalo G4. Um lance espetacular aqui do Nepo. Esse lance aqui entrega o peão de E4 e não há uma compensação muito clara, muito aparente sobre por que o Nepo fez isso. E aqui é interessante notar que o Ding Liren quase não tinha gasto nada no relógio até agora, né? O Nepo já tinha
pensado aqui bastante. E aqui o Ding Liren, pelo que eu me lembro, gasta bastante tempo aqui, ó. Ele gasta uns 12 minutos aqui para fazer o lance bispo B2, colocando aqui, ameaçando talvez um cavalo A4, ganhar a diagonal de casas escuras, né? Por que que Ding Liren não capturou o peão central? Bom, cavalo não deve funcionar porque cai aqui a torre, mas é possível trocar aqui o cavalo e tomar em E4 na sequência ou tomar em E4 direto, né? E não existe uma resposta muito clara. Na verdade, a gente viu até uma linha muito maluca analisando aqui que ele poderia simplesmente seguir com o cavalo C7 e depois aqui de por exemplo, dama C2, né? Qual foi a linha que a gente viu? Cavalo por G4, acho, bispo por G4 e um lance como dama C2 aqui. Acho que a gente viu umas linhas assim e aonde o Nepo poderia inclusive sacrificar lá em H7, jogar um bispo F6, iria para umas linhas muito interessantes com peões a menos, né? E no entanto tentando jogar pela iniciativa, tentando jogar aí com mais espaço e tudo mais, né? Então linhas não muito claras o Nepomniachtchi propõe aqui para realmente criar desequilíbrios, ganhar espaço para suas peças, mesmo às custas. Em algumas linhas a gente viu 2 ou até 3 peões o Nepo está disposto a entregar quando ele faz esse lance cavalo G4, né? Mostrando que torneio de candidatos começou e começou bonito, né? Começou com grandes lutas mesmo. O Ding Liren respeita aqui, faz o lance bispo B2 e agora dama em H5. Ameaçou alguma coisa parecida com checkmate e aqui existem algumas maneiras de lutar contra isso. Ou capturar mesmo aqui em G4, bispo por G4, ou jogar um H3 ou jogar um H4. De todas as opções, o Ding Liren prefere jogar aqui com H4 e agora bispo em F6 aqui pelo Nepo, continua entregando o peão aqui central, é impressionante. E aqui o Ding Liren com medo de alguns ataques aqui, o cavalo tá cravado, né, e tudo mais, não dá para capturar ainda, segue com dama C2, trazendo mais um ataque, são 3 ataques aqui, e apenas uma defesa, né? Mas aqui a partida segue com cavalo por E3, D por E3 e bispo F5. O Nepo de fato protege aqui o peão. Rafa, como assim protege, né? Agora ele só tem 2 defesas aqui contra 3 ataques, mais ou menos, porque a dama não conta muito aqui porque ela está sobrecarregada, né? Não dá para capturar esse peão agora, porque senão troca aqui em B2 e perde uma peça, né? Então, por enquanto, protegido aqui o Nepo. O Ding Liren segue aqui, agora a gente ficou na dúvida, né? Será que o Ding Liren vai fazer o ataque da minoria? Aqui vai jogar o B5. O B5 é o lance que vai perseguindo o Ding Liren nas análises durante toda a partida. Sempre em vários momentos a gente fica, será que ele vai jogar o B5? E aqui seria um bom lance, o ataque da minoria. A gente aprende isso nos livros de estratégia. Quando você tem uma minoria de 2 contra 3, usar essa minoria para tentar desmantelar os peões e seguir com um jogo dinâmico na ala da dama. Mas aqui o Ding Liren segue com o cavalo A4, ele joga diferente, propõe a troca aqui dos bispos. Bispo por B2 o Nepo aceita e aqui cavalo por B2. Também era possível tomar de dama, mas o Ding Liren joga diferente. A partida seguiu com cavalo C7 e agora cavalo C4, querendo jogar o cavalo aqui em D6, um excelente cavalo aqui, atacando todo mundo. O problema é que o Nepo manda bala no lance torre E6. E esse lance, pessoal, é ardido demais, porque ele não apenas evita cavalo D6, mas ele também prepara todo tipo de ataque aqui na ala do rei. E o Nepo já começa então a atacar. Ding Liren segue aqui com torre de F em D1. Mais uma vez, seria possível talvez pensar em jogar um lance como B5, que seria bem legal, entregando o peão, para ganhar uma dinâmica interessante, né? Pode seguir aqui com torre de F em D1, ameaçando A4, cavalo D6 e por aí vai, com uma ótima posição aqui para o Ding Liren, né? Mais uma vez a oportunidade de jogar o B5, mas o Ding Liren segue com torre de F em D1 direto. Cavalo D5 foi jogado e aqui, mais uma vez, a gente ficava analisando aqui o B5, mas o Ding Liren segue com torre D4. Ainda assim, um lance bem interessante, colocando pressão aqui sempre nesse peão de E4, mas o Nepo não está muito preocupado com esse peão. Ele segue com H6 aqui, preparando para jogar G5, não está preocupado com o peão central. Afinal de contas, esse peão não pode ser capturado, né? Por exemplo, um lance como o bispo por E4 seria desastroso. Torre por E4 e cavalo F6. A torre está cravada, atacada 2 vezes, uma posição melhor aqui pro Nepo, né? Mesmo que se defenda, por exemplo, aqui com cavalo D6, cavalo por E4, por exemplo, cavalo por E4 e torre E8, com uma ótima posição aqui, uma posição bem vantajosa aqui pro Nepo, né? Vai ganhar uma peça aqui tranquilamente. Então a partida seguiu aqui com dama D2, um lance aqui complicado para o Ding Liren, né?
Porque depois desse H6, o que jogar? Não dá para capturar o peão. Mas aqui talvez fosse a hora do Ding Liren começar a pensar em sacrifício de qualidade para tentar ganhar uma dinâmica aqui uma dinâmica aqui na partida, né? Por exemplo, jogar um lance como torre de A em D1 aqui seria uma possibilidade, com ideias de sacrificar mesmo aqui para cima do cavalo e jogar com o cavalo D6, jogar de forma dinâmica, deixar o bispo cravado e tudo mais, né? Já prevendo que tá vindo tempestade. Mas aqui o Ding Liren faz o dramático dama D2 no momento. E vai ter problemas aqui agora no momento, hein? Vamos ver se ele vai conseguir sobreviver a isso. Mas essa ideia parece que realmente era a ideia mais correta aqui da posição. Por exemplo, um G5 imediato poderia seguir aqui com torre por D5 direto, né? E depois de peão toma e um G por H4, por exemplo, um cavalo D6 aqui traz o contrajogo suficiente para o Ding Liren equilibrar, né? Claro que ainda nada fácil, depois de um peão toma aqui, peão toma e tudo mais, o jogo pode ir embora, mas ainda assim chances para os dois lados, tá se segurando aqui o Ding Liren, né? No entanto, ele faz o dramático dama D2 e esse lance tem vários problemas. Primeiro, parou de ameaçar aqui porque a dama vai ficar de testa aqui, seria muito melhor a torre, né? Segundo, aliviou a pressão aqui no ponto de E4, né? E agora o Nepomniachtchi faz um lance muito instrutivo, torre de A em E8, a última peça. A única peça que ainda não está se juntando ao ataque aqui para cima do Ding Liren, ele traz agora, torre de A em E8, avisando que vai jogar G5 no próximo lance. O Ding Liren sabe que está vindo G5 e não tem muito o que fazer. Ding Liren ainda encontra o poderoso lance rei H2 e você fala, como assim? Eu tomei um susto na hora que eu vi esse lance, porque ele permite aqui ó, o Nepo jogar G5, mas o Nepo com toda a sua experiência, toda a sua precisão, todo o seu espírito de ataque, segue com o melhor lance bispo G4. G5 provavelmente seria combatido com torre H1, essa foi a ideia de rei H2, e se peão toma rei G1 cravando o peão, e mesmo depois de um H3, o Ding Liren não tem pressa. Não precisa tirar o bispo daqui, o peão está cravado e ele poderia seguir com o tão sonhado B5 e tão importante B5, o contrajogo na ala da dama, né? Então, rei H2 é um excelente lance, mas o Nepo não vai para G5, ele vai primeiro para bispo G4, sobrecarregando a posição, limpando a coluna F, sobrecarregando em E2, difícil demais tá ficando aqui para o Ding Liren. E nesse momento o Ding Liren ainda pode sonhar com o tão sonhado B5, jogar o tão sonhado B5, né? B5 seria uma possibilidade aqui da posição, tentando um contrajogo aqui, né? Por exemplo, peão toma e um torre 1, por exemplo, o bispo sai e tentar sacrificar qualidade ou qualquer coisa do tipo. Muito difícil a posição, né? Mas ainda assim o Ding Liren talvez pudesse se defender dessa forma. Mas ele segue com o cavalo A5, um contrajogo bastante interessante na ala da dama. Torre F6 pelo Nepo. O Nepo vai pouco a pouco amassando a posição aqui do Ding Liren. Não dá para defender com torre F1 porque tá vindo o bispo por E2. Então aqui tem que jogar rei G1, o rei volta. E agora sim, galera, a bomba. G5 jogado aqui pelo Nepo, uma pancada atrás da outra. Ding Liren segue com o cavalo por B7 com algum contrajogo, mas agora G por H4 rasgando a posição. Cavalo C5 com contrajogo aqui no centro, H3 atacando o bispo. E aqui o Ding Liren vai para o lance torre por E4, atacando aqui a torre do Nepo, né? E aqui, enfim, se torre por E4, né? Bispo, opa, pendurou a peça, mouse slip. Se bispo por E4, né? Torre por E4, bispo por E4, ainda assim as pretas teriam talvez grande vantagem com H2, teria que calcular bem essa variante, mas aqui o Nepo não tá de brincadeira, galera. Torneio de candidatos, o Nepo vai pro melhor lance da posição aqui. Ele deixa a torre em E8 e segue com H por G2, permitindo a captura da torre com cheque. Torre por E8, rei G7, o problema todo é que agora existe a ameaça aqui de checkmate. E não adianta capturar esse peão, rei por G2 aqui, tá levando torre por F2 cheque, e depois de rei por F2, dama H2 cheque, se rei E1, dama G1 é mate, e se rei F1, bispo H3 primeiro, seguido de dama G1, checkmate, a dama evitando aqui a fuga do próprio rei, né? Então uma caça ao rei vai se desenhando aqui, não dá pra jogar rei por G2, Ding Liren tenta jogar F4, dando a casa de F2 pro rei, mas agora dama H1, cheque, rei F2, e essa torre aqui cai. Dama por A1. Até aí tudo bem, né? O Ding Liren aqui tem uma peça a menos, mas enfim, o problema todo é que existe a ameaça agora do Nepo promover o peão com checkmate. E aqui então o Ding Liren captura esse peão, mas agora o Nepo vai pro lance de arremate aqui da posição. Bispo em H3, galera, que lindo, hein? E nessa posição Ding Liren
abandona aqui a partida, abandonou porque não dá mais, Nepo chegou mais agressivo do que nunca no torneio de candidatos, fez parecer fácil vencer um 2.800, né? E aqui abandonou porque não dá mais, pessoal, rei por H3, dama H1 cheque, seguido de H5, bom, várias maneiras aqui de vencer, a mais direta é H5 cheque, jogando rei lá em G5, pessoal, e aqui acabou, né? A dama vai para G4 e vai dar mate. Ah, mas dá para dar um cheque ainda aqui, né? Mas não tem recurso, aqui a torre toma. Opa, ganhei mais um cheque aqui, tem um contra-cheque aqui, não adianta, né? E aqui já não tem mais jeito, não tem como evitar o cheque-mate. E por isso o Ding Liren abandonou aí a partida, Nepo saiu rasgando uma vitória na primeira rodada, uma vitória que vale ouro, porque ele jogando de negras na primeira rodada contra o tido como favorito Ding Liren, eu tenho sempre afirmado pra mim, não é porque o Nepo ganhou não, antes do candidato eu já venho falando que pra mim o favorito é o Nepo, contrariando aí opiniões inclusive de grandes mestres que colocam o Ding Liren aí e o Yan Duda como favoritos, né? Eu venho falando do Nepo mesmo, ele queimou o filme dele no Mundial, é fato. Nepo fez um fiasco contra o Carlsen, mas isso não invalida o jogador poderoso e forte, na minha opinião, o favorito aqui do torneio de candidatos. Saiu pontuando aqui muito bem o Nepo. Vamos dar uma olhada aqui na precisão, aqui no relatório do chess.com. Vamos lá, vamos ver aqui a precisão. Vitória do Nepo, incrível, hein? 93,3% de precisão para Nepo Miniati, 79% de precisão para o Ding Liren. Ele não jogou aquele B5 nunca, aí quando ele foi jogar já não dava mais, né? Ele tinha que ter feito contra-jogo ali na ala da dama, mas é fácil falar depois que passou. Ali no momento, no tabuleiro, jogando contra o Nepo, torneio de candidatos, presencial, com o relógio fazendo tic-tac, e você tendo que fazer o lance. Realmente o Ding Liren acabou não sendo preciso como ele costuma ser. E o Nepo jogou de forma brilhante e arrematou, além de tudo, com o bispo H3, um lance brilhante. E conseguiu essa belíssima de uma vitória, né? É isso, galera. A gente segue cobrindo aí mais partidas, então, aqui do torneio de candidatos no canal Xadrez Brasil. E lembrando, todos os dias ao vivo, também, aí a partir das 10 horas da manhã, a gente cobrindo aí o torneio de candidatos, tá bom? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!